Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, editorial número 2. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, que nunca lhe falte o pão de cada dia. Bora lá, a gente tem muita coisa para falar nesse editorial aqui. Uma delas é o avanço do processo de impeachment contra o ministro Barroso por causa das falas políticas dele. A gente também vai discutir aqui uma reportagem que foi publicada por um jornalista português, tecendo críticas ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isso a gente vai discutir ainda nesse editorial. Então, muita atenção, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, mande para mais pessoas e se inscreve aí, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Olha só essa matéria aqui da Jovem Pan. Oposição avança contra Barroso e Rodrigo Pacheco tenta baixar a temperatura. Tem uma ala aí que diz que Pacheco deveria tomar uma postura contra o Barroso, porque uma vez que já tem se quase acertado que a segunda cadeira do STF vai para Flávio Dino. Então, o Pacheco vai ficar a ver navios. Então, se ele dá entrada no processo de impeachment contra Barroso, pode ser que o Barroso saia do STF, que, segundo uma matéria, inclusive, da própria Folha de São Paulo, ou do Estadão, se eu não me engano, o Barroso, com as falas e a atuação política dele, vem incomodando o próprio STF, que falou em off para o Estadão que já não concorda com as falas que só estão servindo para atrapalhar ainda mais a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população brasileira. Então, pode ser que esse impeachment do Pacheco não caísse mal e Pacheco assumisse a vaga do ministro Barroso. Isso não passa de uma teoria, tá? Uma teoria talvez conspiratória ou não, mas a política brasileira você já viu como ela é. Ela é bruta, é sinistra. Então, de acordo com as falas do Barroso, o senador Jorge Seife está correndo atrás para conseguir assinaturas e a pressão sobre o Pacheco para que o impeachment ande. O senador Jorge Seife já reuniu 12 assinaturas de senadores e 77 de deputados para o apoio ao pedido de investigações contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, por sua fala contra o bolsonarismo durante o Congresso da UNE. A denúncia, que poderia ser apresentada por qualquer cidadão, será protocolada na próxima quarta-feira, dia 19 de julho, às 10 horas, em ato previsto para ocorrer em frente ao gabinete do presidente do Senado. Caberá a Rodrigo Pacheco, após a análise técnica, acolher ou não o pedido. Em caso positivo, Pacheco terá de ler a denúncia no expediente da sessão seguinte do plenário do Senado e criar uma comissão especial para emitir um parecer posterior a ser aprovado por maioria simples. Enfim, acreditar que Pacheco vai abrir um processo de impeachment contra um ministro do STF é única e exclusivamente só, se a gente tiver a certeza que ele vai ser conduzido ao STF, conforme aí a grande mídia vem anunciando. Mas que eu acho pouco provável que tenha andamento nesse sentido, eu acho. Não acredito muito não, tá bom? Vamos lá. Segunda matéria. O Guilherme Boulos publicou nas suas redes sociais um meme em que, numa corrida de bicicleta, cada membro dessa corrida tem um nome. Bolsonaro, Moro, Dallagnol, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, enfim, são todos de direita. E um deles desequilibra e todos começam a cair. E ele escreve: já é hora de toda a direita cair. Pois é grave, mas há grande chance de acontecer. E a próxima da fila, muita gente aposta que seja a Carla Zambelli.
Matéria do O Antagonista. O STF marca para agosto o julgamento de Zambelli por perseguição armada. O STF marcou a data para julgamento para julgar se torna a deputada Carla Zambelli ré pela perseguição armada na véspera do segundo turno das últimas eleições que aconteceram. Vamos lá. O que aconteceu? Só para você refrescar a memória. A Zambelli, durante a campanha eleitoral, ela foi ofendida por um militante de esquerda. Entretanto, ela perdeu a estribeira, pegou uma arma, depois de ter tropeçado, e saiu andando armada atrás desse militante que gritou, pelo amor de Deus, não me mata, não faz isso comigo. Isso aí teve uma repercussão extrema, mas foi um ato de tanta insanidade por parte da Zambelli, e vocês me desculpem que eu não estou aqui para passar pano para ninguém, que realmente até o Bolsonaro deu uma manifestação, o próprio Valdemar da Costa Neto e também o Ciro Nogueira falaram, pô, a Zambelli ferrou ainda mais com a campanha do Bolsonaro. E realmente foi uma coisa assim, grotesca. Só que agora, isso aí pode ser o estopim para mais uma ação na busca de tornar a Zambelli inelegível. Também corre contra a Zambelli uma outra ação que fala em abuso eleitoral durante o período de campanha, que também pode tornar a Zambelli inelegível. O fato é o seguinte, eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Se há erros e equívocos, deve ser apurado. Mas o que me incomoda é que, coincidentemente, esses erros só acontecem naqueles que são oposição ao governo Lula. Só assim. Se a gente fizer uma análise, o ministro da telecomunicação do Lula, ele usou verba para asfaltar a sua própria fazenda. Tá por isso mesmo. Uma outra ministra foi acusada de estar envolvida com milícia. Foi acusada de ter usado verba eleitoral com gráficas fantasmas. Tem investigação? Não. Tem processo no STF? Não. Tá por isso mesmo. E nem vai ter. Então o que me incomoda não é passar pano para a direita dizendo, não, mas se é da direita, eu duvido. Não, a direita nunca é. Não é isso que eu vou fazer. De jeito nenhum, nunca. Mas me incomoda não existir um trâmite razoável para todos em forma igual, tá? Então, para todos de forma igual. E, muito menos, ficar criando narrativa. A exemplo, e eu vou ser claro para vocês, se constatado que realmente houve crime, houve desvio de verbas durante o caso da Zambelli, ok, fique inelegível. Mas inventar narrativa igual o caso do Dallagnol, mas pode ser que ele fosse condenado. Não dá. No caso do Bolsonaro, teve uma reunião com embaixadores, questionou o pleito eleitoral. Beleza, mas aí veio o Dino com várias matérias ali, várias postagens do Twitter. Fica por isso mesmo. Isso aí é o que incomoda, tá? Isso aí é o que incomoda qualquer pessoa sã. E mesmo quem é de esquerda e que tem um pingo de consciência, deveria ficar incomodado com isso, porque realmente é uma aberração contra o Estado Democrático de Direito. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Uma publicação do deputado Ricardo Arruda trata de um jornalista português que fez duras críticas à gestão do governo Lula, e eu queria que vocês ouvissem. Muita gente parabenizou o jornalista, deu os parabéns para ele. Muitos outros criticaram e falaram que ele, como português, ele não tem que dar palpite aqui. Mas eu quero que vocês ouçam e deixem o comentário de vocês, tá bom?
É mais um episódio sombrio na história do Brasil. Bolsonaro é o primeiro ex-presidente a ficar inelegível para se recandidatar sem ter cometido nenhum crime, sendo afastado por mera jogada política do Poder Judicial, que assim afasta aquele que é considerado o mais popular presidente da história do Brasil. É o primeiro presidente inelegível sem praticar corrupção, quando, por exemplo, o atual presidente Lula foi condenado em várias instâncias e isso não o impediu de estar agora na presidência. 2 pesos, 2 medidas. Agora, Jair, o mito, o capitão do povo, o presidente mais amado de sempre do Brasil, fica de fora das eleições até 2030, numa altura em que não há palavras para descrever o abismo em que o Brasil mergulhou. Censura. Jornalistas sem voz, silenciados à força, com redes sociais deitadas abaixo, contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados. Televisões emblemáticas e carismáticas como a Jovem Pan são mandadas fechar pelo Ministério Público. Presos políticos e detidos sem os devidos processos legais, pessoas inocentes a usar tornozeleira eletrónica, deputados federais condenados a penas de prisão por apenas exprimirem a sua opinião, deputados com mandados cassados por, imagine-se, possíveis fraudes no futuro. Isto é real, aliás, é surreal e está a acontecer no Brasil. Um Brasil que recebe ditadores sanguinários que visitam o país agora, em pleno 2023, com honras de chefes de Estado. Juízes do Supremo que assumem luta pessoal contra a direita, contra o bolsonarismo, assumem que tudo fizeram para deitar abaixo o anterior presidente. Os juízes sem qualquer imparcialidade. E um presidente da República no Brasil atual que jurou vingança, que se orgulha em ser comunista e que está empenhado em destruir a família, dividir a sociedade, causar o caos e eliminar opositores um por um. Esta é, resumidamente, toda a genética autoritária da nefasta esquerda, encarnada num homem, Lula da Silva, que roubou o Brasil como ninguém e vai agora destruir e desmatar e arruinar o que resta do país, com a cumplicidade ainda por cima de vários conservadores liberais que se acovardaram e que tornaram este pesadelo possível. Pois é português, mas está tendo muita noção do que acontece aqui no Brasil, mas até porque é muito brasileiro por aí. Deixa nos seus comentários aí o que você acha dessa manifestação desse jornalista português aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado por tudo. Vamos encerrando o vídeo aqui para não ficar extenso. Muito obrigado. A gente volta às 4 horas com mais um editorial, acompanhando tudo que está acontecendo no nosso Brasil, tá? Então fica ligadinho que a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado.